Pronto. Já apareceu aqui que está gravando. Bom, irmãos, hoje é o dia da nossa assembleia e até em virtude disso eu escolhi que o tema do sermão de hoje fosse a união da igreja. O primeiro versículo que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, é o versículo 25. Mateus 12, 25. E a palavra de Deus nos diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ao longo de todo o trabalho evangélico do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus sempre deixou bem claro uma coisa para os seus discípulos. Olha, vocês precisam ser unidos. Observem como que os anjos e demônios fazem. Eles são unidos. Essa união é necessária. Nenhum reino consegue subsistir, consegue permanecer se for desunido. A união é a base da força da igreja. Vamos a um outro exemplo? Abram agora as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Versículos 24 ao 26. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículos 24 ao 26. O Senhor Jesus está falando assim: olha, o nosso inimigo, ele é unido. Se a gente for desunido, o nosso reino não tem como subsistir. Dá uma olhada nessa leitura aqui, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Irmãos, é nítido que eles são unidos. Eles agem em conjunto. Eles formam um time. E agem em união. Ele vai lá e chama mais 7. Já pensou se esses 7 espíritos resolvessem brigar um com o outro? Não. Eu vou, quem vai entrar é eu. Não, é eu. Começar a brigar, não. Eles fazem em união. Eles vão lá, os 7, de mãozinha dada um com o outro,
vai lá, combina e, ó, unido. Abram as Bíblias, eu vou ficar só dando exemplo de demônio aqui, né? Abram as Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Atos, capítulo 1, versos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres estando entre eles, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui é um exemplo dos discípulos. Os discípulos permaneciam em união, unânimes. Não era Pedro para um lado, Mateus para o outro lado, Tiago para o outro lado, não. Unânimes, eles estavam unidos. Tinha união entre os discípulos. Olha que curioso. Abra sua Bíblia lá no comecinho dela, em Gênesis. Vamos no capítulo 11 de Gênesis. Olha que curiosidade que eu achei aqui a respeito desse tema. Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9. Lá no comecinho da Bíblia, né? A palavra de Deus diz o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então disse o Senhor, para ver a cidade, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um. O povo é um. O povo é unido. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, qual que foi a armação, qual que foi a arma
do Senhor contra aquele povo ali foi romper a união daquele povo. Esse povo é unido porque eles falam a mesma língua. Eles falam a mesma língua, então eles são um só. Por serem um, eles são fortes. E eu vou acabar com essa força deles. Eu vou acabar com a união deles. E foi lá e confundiu a língua de todo mundo e acabou a união. E aí o povo também parou de edificar a cidade, ficou fraco. Um povo desunido é fraco. Para terminar, vamos para o Evangelho de João. No capítulo 17. João 17, versículo 23. Versículo 23 do Evangelho de João, capítulo 17. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Qual que é o desejo do Senhor Jesus Cristo? Estava pedindo isso a Deus. Meu desejo é que eu me torne um com Deus e esse povo se torne um comigo, para que através dessa unidade, dessa união, o povo seja aperfeiçoado. Então, amados, o tema de hoje, no dia da Assembleia, é esse, a união. Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém.